queridos, em Lucas 10, a partir do versículo 30, Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. É uma parábola incrível, que ele nos mostra uma lição maravilhosa da compaixão e da misericórdia de um homem que foi assaltado, machucado. Passou por ali um levita e um sacerdote e não fez nada e deixou aquele homem caído. Mas um samaritano, que era alguém com quem os judeus não se comunicavam bem, não tinha assim, não era de muita paz a relação deles. Aquele homem parou, cuidou e tratou as feridas daquele homem, e Jesus usa o exemplo dele para contar para nós como é que nós temos que lidar com os caídos, com os feridos, com os machucados e com aqueles que são principalmente machucados pelo pecado. Toda pessoa que está em pecado, toda pessoa que vai a Jesus, precisa ir a Jesus, muitas vezes ela depende de nós. Ela depende de um convite, ela depende de oração, ela depende de escuta, ela depende de conselho. E nós precisamos nos colocar nesse lugar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Então, alguns comportamentos são necessários se você quer ajudar alguém que está ferido, machucado ou está preso no pecado. Mova-se, saia da zona de conforto. O Evangelho, ele nos confronta, irmãos. O Evangelho, ele não nos deixa confortável. Se você está numa igreja onde você sempre ouve palavra para te confortar, preste atenção, tome cuidado, porque o Evangelho ele nos confronta, ele nos coloca em desconforto. Textos como assim, se alguém te bater aqui, dá o outro lado. Esse texto é terrível, está falando da misericórdia, da não justiça própria, né? Então mova-se, saia da zona de conforto. A outra coisa é entender o valor de uma única pessoa. Aquele samaritano podia olhar aquele judeu ferido e dizer assim, mais um judeu. Aqui tem assaltante mesmo nesse caminho e tal. Mais um. Nunca olhe para uma pessoa como mais uma. Ela é uma alma. E a Bíblia diz em Lucas, mesmo Lucas 15, que haverá júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Então, eu e você, nós somos as pessoas que temos na nossa mão essa bênção, essa preciosidade, que é a capacidade de tirar, de ajudar com que pecadores ou pessoas caídas, pessoas que estão feridas, saiam da condição em que estão. Essa é uma bênção que Deus deu para nós, que já conhecemos Jesus, já recebemos o Evangelho. Então nunca pense que é mais um. Sempre pense que aquela pessoa ali pode ser um grande homem na mão de Deus, uma grande mulher na mão de Deus, sabe? Então esse samaritano, ele fez isso. Outra coisa é que nós precisamos descer a condição do necessitado. E para isso, muitas vezes, nós precisamos romper barreiras sociais, barreiras raciais. Foi o que aconteceu com aquele homem, né? O cristão, a gente tem que estar pronto a ir aonde Deus nos chamar, aonde Deus nos levar, né? Muitas vezes Deus vai nos levar em lugares que não é o nosso ambiente, não é do nosso nível social, mas pela alma, pela condição do necessitado, a gente deve ir com alegria, né? Então nós precisamos dispor e descer a condição do necessitado, porque senão a gente não consegue ajudar, né? Abrindo mão de alguns bens, queridos, se você mesmo quiser, eu posso encaminhar para pessoas sérias e que vão precisar muito de ajuda. Sabe? Pessoas que estão lidando com campos de concentração, campos de refugiados de guerra. Sabe? Nesse tempo, pessoas que não têm nada, crianças que não têm nada quase, uma roupa surrada, um sapato rasgado. Muitas. Márcia, mas isso é a condição da guerra, é a condição dos governos ruins, dos ditadores. Isso não importa para nós. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar, vamos ajudar. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Por que você retém tanto?
fico olhando para o Brasil, igrejas enormes, riquíssimas, e não tem compaixão dos missionários que estão em países pobres, países sob condição de guerra. Eu ajudo missionários. É uma alegria poder ajudar. Você vê a alegria no coração das crianças quando recebe um chinelo de dedo, porque não tem quase nada. Então ajude. Há muitos caídos. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o verdadeiro evangelho. Eu estive numa igreja aqui em Goiânia, um bairro que eu moro aqui, um bairro bom, um bairro de classe média alta. Uma igreja muito bonita. Aquele pastor faz todo domingo um jantar para todo mundo na igreja. E ele tem 2 ônibus que ele vai na periferia, traz pessoas viciados, alcoólatras, para assistir o culto e depois ele dá uma janta para eles. Eu achei incrível, porque ninguém está preocupado mais com isso, sabe? Se você der problema na igreja, ou se você é uma pessoa que necessita de cuidado, ainda é chamada atenção. Então, querido, a essência do verdadeiro evangelho nos leva a mudar o percurso, a abrir mão das nossas condições sociais e abrir mão de bens e recursos, desapegar. Desapega, porque tudo vai ficar aqui. Jesus está voltando, muito breve nós estaremos com Ele. E nós precisamos entender isso, tá? Mude o percurso. Aquele homem mudou, aquele samaritano mudou. Ele não abortou a missão dele para onde ele estava indo. Como ele era uma pessoa que tinha condição, ele pagou alguém para cuidar do homem ferido. E quando ele voltou, ele restituiu tudo. Então, isso é o evangelho verdadeiro, isso é o evangelho da graça de Deus. Não é isso que nos salva, o que nos salva é a cruz, é o sangue de Jesus, mas é porque somos salvos pelo sangue de Jesus e pela graça é que nós podemos cumprir e ter essas obras de graça, obras de misericórdia, obras de justiça. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, o que você precisa para ajudar um caído, necessitado? E o pior caído não é nem o ferido por causa de um trauma ou de um acidente. É o ferido pelo pecado. Hoje são muitos. Muitos estão enganados. Muitos estão envolvidos no orgulho, na luxúria, nos bens materiais, na vida dissoluta, na sexualidade errada. E estão achando que estão servindo, que estão bem, mas não estão. Não estão. Estão realmente perdidos. E isso custa a mim e a você oração, intercessão, clamor por eles. Você conhece alguém assim? Então clame, ore, peça ao Senhor para tirar as escamas dos olhos para que eles venham enxergar a luz do Evangelho. Tá bom, meu querido? Curta esse vídeo, compartilhe, comente, passe para mais 2 ou 3 pessoas. Você vai me ajudar muito, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.